Bom, muito boa tarde. A minha primeira palavra, se me permitem, é para as portuguesas e para os portugueses que, de uma forma exemplar, têm vivido estes momentos de enorme ansiedade, com notável civismo, tendo acatado plenamente todas as ordens que têm sido transmitidas pelas autoridades, todas as indicações, e que não só têm cumprido o que lhes tem sido imposto, como também voluntariamente têm procurado ter o comportamento mais responsável possível para evitar os riscos de contágio de terceiros e para garantir que possamos viver com a maior normalidade possível este momento de exceção que estamos a viver. O exemplo, aliás, de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, no seu recolhimento voluntário, tem sido inspirador para a forma como todos têm sabido viver este momento. E por isso nós temos podido verificar ao longo destes dias que, tendo havido restrições à utilização de estabelecimentos comerciais, as pessoas têm sabido respeitar as restrições que têm sido impostas. Ninguém contestou o encerramento de qualquer tipo de estabelecimento, seja de ensino, seja de diversão, e, portanto, os portugueses têm estado a respeitar aquilo que tem sido a orientação. Ainda ontem, todos pudemos testemunhar, junto das nossas casas, porventura, e seguramente pela televisão, nas captações que muitos cidadãos fizeram a partir dos seus telemóveis, essa grande corrente de solidariedade para com os profissionais de saúde que, espontaneamente, os portugueses ontem resolveram manifestar. E é este sentimento de pertença à comunidade que é fundamental para podermos vencer esta batalha. Eu sei que há alguns temas de particular preocupação e que foram objeto das duas reuniões de trabalho que tive por videoconferência com o Presidente do Governo de Espanha e com a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Em primeiro lugar, e quanto às nossas fronteiras, amanhã de manhã haverá uma reunião dos Ministros da Saúde e da Administração Interna da União Europeia para uma decisão comum sobre a fronteira externa da União Europeia, que é uma discussão que é particularmente importante para um país como Portugal, que tem uma extensa fronteira externa, quer aérea, quer marítima. Mas também preocupações com a nossa fronteira interna, sobretudo tendo em conta a situação existente em Espanha. Tive a oportunidade de falar com o meu colega espanhol e acordámos no seguinte: em primeiro lugar, agirmos sempre em conjunto na gestão desta fronteira, que é comum. Em segundo lugar, imediatamente amanhã, logo a seguir à reunião dos Ministros da Saúde e da Administração Interna, os nossos respectivos Ministros do Interior e da Administração Interna definirão as regras que deverão obedecer aos seguintes princípios: manter a liberdade de circulação de mercadorias, segundo lugar, garantir os direitos dos trabalhadores transfronteiriços, mas haver uma restrição à circulação para efeitos de turismo ou de lazer, o que é particularmente importante, tendo em conta que, como sabemos, nos períodos das férias da Páscoa, há tradicionalmente uma grande ocorrência de turistas espanhóis a Portugal. E, portanto, essas medidas serão acordadas amanhã, de forma a garantir que a nossa fronteira terrestre vai continuar a permitir a bom funcionamento das relações entre os dois países, mas a assegurar a segurança que é imprescindível garantir neste momento. Amanhã, espero que amanhã, os Ministros da Administração Interna e do Interior definam comumente essas regras e que elas entrem imediatamente em aplicação. Será aplicável também, naturalmente, relativamente à fronteira aérea e a qualquer outro tipo de fronteira. E situações como as que ocorreram nas últimas 24 horas, de um navio cruzeiro que não pôde desembarcar passageiros em Portugal, desembarcar em Espanha e virem por via terrestre, não se voltará a repetir. Segunda preocupação natural também dos portugueses é saber se é necessário ou não é necessário aumentar as restrições aos direitos, liberdades e garantias dos portugueses. Tive a oportunidade com o Sr. Presidente da República de fazermos a avaliação da forma como os portugueses têm estado
exemplarmente a cumprir todas as normas que têm sido estabelecidas. Da parte de hoje, o Sr. Ministro da Administração Interna reuniu com o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, com o Diretor Nacional da PSP, e ambos testemunharam que as forças de segurança não têm sentido resistência dos portugueses a acatarem as regras que estão estabelecidas e que, portanto, é necessário prosseguir, naturalmente, a avaliação da situação, tendo em conta, por um lado, que estamos a falar de uma pandemia cujo período de evolução não se limita às próximas 2 semanas, mas que seguramente se estende evolutivamente ao longo ainda dos próximos meses, e, por outro lado, as necessidades efetivas de adoção de medidas ou da habilitação do Governo com normas de imposição coercivas de regras que, até agora, todas as pessoas têm estado serenamente a acatar. Nesse processo, gostaria de sublinhar que, nos termos da Lei da Saúde Pública e da Lei de Bases de Saúde, o Estado dispõe das competências necessárias, que têm, aliás, sido exercidas quando necessário, para confinar, para proceder ao confinamento profilático de qualquer cidadão. Segundo lugar, que no âmbito da Lei de Bases da Proteção Civil, onde estamos neste momento no nível de alerta, há ainda um nível de evolução possível para o nível de calamidade, onde é possível estabelecer de forma generalizada restrições à liberdade de circulação, para além daquelas que já existem e que têm vindo a ser respeitadas, e também para a constituição, se necessário, inclusive de cercas sanitárias. Finalmente, a Constituição prevê, e a lei permite, à Sua Excelência, Sr. Presidente da República, tomar a iniciativa de, ouvido o Governo, propor à Assembleia da República que seja decretado o estado de emergência. O estado de emergência permite uma suspensão bastante extensa dos direitos, liberdades e garantias. Da análise que fizemos, concluímos que, do conjunto dos direitos, liberdades e garantias dos portugueses, aquele que poderia estar em causa numa circunstância desta natureza tem a ver com a liberdade de circulação, porque nada justifica a limitação da liberdade de expressão, de comunicação, de informação, de acesso a documentos administrativos, qualquer outro tipo de restrição. Essas normas, essas restrições à circulação, para já, têm vindo a ser todas cumpridas pelos portugueses e as próprias forças de segurança têm dito que não têm necessidade, para já, de haver qualquer reforço dos seus poderes de autoridade. É, contudo, necessário continuarmos a acompanhar a par e passo para que os portugueses tenham a certeza que faremos tudo o que é necessário, mas que também não faremos nada em excesso na restrição dos seus direitos e das suas liberdades. Por isso o Governo continuará a trabalhar com o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República vai continuar a avaliar a situação, informou-me e autorizou-me a divulgar que convocará brevemente uma sessão do Conselho de Estado para poder ouvir uma opinião mais alargada sobre o que é necessário, e o Governo também assegurou ao Sr. Presidente da República que, se ele entender que o estado de emergência se justifica adotar, o Governo não dará um parecer negativo. Acho que nós temos que viver este momento com a consciência que é um momento duradouro, que não podemos gastar as munições todas imediatamente, que há muita gente que tem, muitos países, que têm resistido a adotar medidas com receio do cansaço que as medidas possam vir a produzir na população. Há países que adotaram medidas e onde esse cansaço também existe. E, portanto, temos de compreender que a melhor forma, aliás, de evitar a necessidade de adotar medidas mais duras é continuarmos a fazer aquilo que tão bem os portugueses têm feito ao longo destes dias, que é de uma forma responsável, voluntária,
conterem-se na sua circulação, conterem-se nos seus contactos sociais, evitarem a todo o custo estar a fazer contactos que são desnecessários, porque ao mesmo tempo nós temos que continuar a manter o país em funcionamento. Os agricultores têm que continuar a plantar e a colher para que nós possamos continuar a podermos comer. É fundamental que as fábricas possam continuar a produzir bens essenciais que os portugueses precisam para a vida do seu dia-a-dia, como papel higiênico, como outros bens absolutamente essenciais à vida das pessoas. É necessário que continuemos a ter água, luz, gás nas nossas casas. É necessário que os transportes públicos continuem a funcionar, que o lixo continue a ser recolhido, que os órgãos de comunicação social possam continuar a trabalhar e a informar permanentemente os portugueses. É necessário que os profissionais de saúde possam ter as condições para exercer a sua atividade e, portanto, nós temos que, simultaneamente, evitar ao máximo possível a atividade, mas garantir aquele nível de atividade que é essencial para a nossa própria sobrevivência. Portanto, é neste sentido de responsabilidade que todos temos dado, que os portugueses têm dado provas, que temos que continuar a confiar, a acarinhar, sendo certo que todos podem ter a certeza que em momento algum as autoridades, seja o Governo, seja o Sr. Presidente da República, e estou certo, a unanimidade da Assembleia da República deixará de adotar as medidas, sejam elas quais forem, que se tornem necessárias para assegurar aquela prioridade, que é travar esta pandemia, proteger e evitar mais contaminações, assegurar a todos as melhores condições de recuperação e de tratamento e, simultaneamente, proteger o emprego e o rendimento das famílias. Portanto, amanhã, depois da reunião dos seus ministros da Saúde e da Administração Interna da União Europeia, adotarem as medidas que há a adotar sobre a fronteira externa. Os ministros do Interior de Espanha e de Portugal adotarão as medidas que garantirão que a fronteira só ficará aberta para o trânsito de mercadorias, para os trabalhadores transfronteiriços e ficará vedada a atividade turística e que as viagens de natureza profissional devem ser claramente substituídas por teletrabalho, por videoconferência, como aquela que eu tive hoje a oportunidade de manter, que é com o meu colega espanhol, que é com o Sr. Presidente da República, de forma a garantir que haja a menor circulação possível no espaço ibérico, de modo a garantir a segurança de espanhóis e de portugueses. Ficam então adiadas as medidas mais drásticas como a Espanha acabou de adotar. Ou seja, o governo português não vê neste momento qualquer necessidade de avançar com uma quarentena. Vamos ver, não se trata de adiar. O decreto espanhol permite que as pessoas saiam para se abastecerem, que as pessoas saiam para ir trabalhar, que as pessoas saiam para ir ao banco, que as pessoas saiam para cuidar de outras pessoas. Ou seja, permite aquilo que nós temos dito que cada um de nós deve fazer, que é limitar ao estritamente necessário a circulação. E que os portugueses têm, felizmente, adotado e acolhido de uma forma absolutamente voluntária. Quem circule pela cidade verifica o enorme deserto que felizmente existe. Eu quero nas minhas voltas de passeio com os meus cães, quero hoje a vir de casa até aqui, hoje à tarde, verifiquei que a cidade está deserta e as pessoas estão a cumprir essas regras. Se for necessário, se houvesse uma situação de incumprimento generalizado deste Conselho e, portanto, houvesse sinais de falta de civismo por parte das pessoas e fosse obrigado ou fosse necessário que a lei permitisse à polícia deter quem andasse na rua, bom, nós teríamos que adotar essas medidas. Mas, felizmente, estamos ainda longe dessa situação e espero que nunca cheguemos a essa situação. E eu acredito naquilo que é o civismo e no comportamento que voluntariamente os portugueses têm adotado e a forma muito responsável como estamos todos a viver esta crise. A garantia que quero dar é que, tal como encerramos as discotecas, como encerramos os bares,
como hoje o Sr. Ministro da Administração Interna determinou a proibição do consumo na via pública para evitar aqueles ajuntamentos. Eu quero, por exemplo, apelar, em particular aos jovens, que evitem aqueles grandes ajuntamentos noturnos, porque aquilo que nós temos que assegurar com a diminuição dos contactos é a diminuição dos riscos de transmissão. E não é pelo facto de, em princípio, os jovens estarem num grupo de menor risco que não estão também sujeitos ao risco de contraírem a doença e de transmitirem a doença aos seus pais, aos seus avós, aos seus vizinhos e aos outros. E, portanto, têm também a responsabilidade de o evitar. E, portanto, nós adotaremos sempre as medidas quando elas forem necessárias adotar. Mas nós vivemos numa sociedade democrática onde devemos procurar preservar, até ao limite, as liberdades e os direitos de cada um, confiando que cada um exercerá os seus direitos no respeito pelos direitos dos outros. Tem acontecido até agora tem acontecido assim, queremos acreditar que assim prossiga. Mas, como digo, quer o Governo, quer o Presidente da República, manterão uma avaliação permanente desta situação para ou elevar os níveis do estado de alerta para estado de calamidade, ou para o Sr. Presidente da República promover a declaração de estado de emergência, se tal, em concreto, se vier a revelar necessário, e que ninguém duvide que, se for necessário, assim será. Ficou definida na reunião que teve com o Presidente do Governo Espanhol uma data para esta revisão do controle de fronteiras, ou uma expectativa de prazo? Bom, a minha convicção é que amanhã essa reposição poderá ser determinada. Será seguramente pelo um período superior a um mês, de forma a garantir que cobre o período da Páscoa. Nós temos de ir procedendo uma avaliação regular. Como sabe, o estado de alarma em Espanha foi decretado por 15 dias. Nós entendemos que esta medida de restrição das fronteiras tem que cobrir o período da Páscoa. Todos nós sabemos que durante o período da Páscoa há uma tradição, aliás boa, dos espanhóis nos visitarem. Este ano não é o ano ideal para essa visita e, portanto, sem qualquer hostilidade, creio que é necessário que durante este período não haja atividades turísticas de portugueses em Espanha, de espanhóis em Portugal, porque todos temos que limitar a nossa circulação, não só dentro das nossas cidades, não só dentro dos nossos países, mas à escala global. Faria, aliás, pouco sentido que, havendo este apelo à limitação da circulação, havendo a declaração dessas medidas de restrição da circulação, elas depois não fossem cumpridas num país vizinho. Nós somos dois países vizinhos, temos os dois uma fronteira comum, temos que a gerir em conjunto e é isso que vai acontecer. A minha questão é em relação ao lançamento destas fronteiras, em termos de mobilidade, é se a GNR ou o Serviço de Fronteiras vão estar em todos os locais que fazem ligação terrestre entre Portugal e Espanha, impedindo quem não vai trabalhar ou quem não traz, quem não é um transporte de mercadorias. Se isso vai acontecer, em termos práticos, e depois, se sobre estes transportes de mercadorias e também sobre quem trabalha, se há algum controle sanitário nessa fronteira. Não vamos perturbar o funcionamento da circulação de mercadorias e haverá necessariamente postos de fronteira comuns, onde haverá controle ao português, ao espanhol ou de ambos. Isso será um acordo operacional por parte dos ministros da Administração Interna e, portanto, os postos de fronteira subsistem, serão simplesmente restabelecidos os controles e é isso que iremos fazer. E aquilo que será seguramente que está acordado é que turismo não haverá agora durante os próximos tempos entre portugueses e espanhóis. Não, eu tive a oportunidade de trocar comunicações com o Dr. Rui Rio. Creio que ele identificou bem o problema, que tem a ver com a necessidade de evitar grandes concentrações noturnas. Como sabe, o estado de emergência é o Presidente da República. Eu disse... Rui Moreira. Não disse Rui Moreira?
Também falei com ele, mas de facto, neste caso era de facto o atual Presidente da Câmara do Porto, Dr. Rui Moreira, desculpem. A questão concreta que ele colocou tem a ver de facto com a possibilidade da polícia de expressar ajuntamentos de convívio noturno. Essa medida foi adotada, a proibição desses ajuntamentos, e, portanto, a competência para promover o estado de emergência é do Sr. Presidente da República. Para isso tem que ouvir o Governo e propor à Assembleia da República. Como tive a oportunidade de dizer, na reunião de trabalho que mantive com o Sr. Presidente da República, discutimos essa situação. O Sr. Presidente da República está a avaliar essa necessidade. A garantia que o Governo dará é que, quando o Sr. Presidente da República entender que o estado de emergência deve ser decretado, não colocaremos qualquer tipo de reserva a essa natureza. Aquilo que é necessário ter em conta é o quadro global da nossa ordem jurídica. Desde 25 de novembro de 1975, que não é decretado o estado de sítio nem de emergência em Portugal. Essas medidas extremas de suspensão do quadro constitucional e da proteção dos direitos, liberdades e garantias, obviamente, são numa situação muito excepcional e de modo muito restritivo, podem ser assumidos num Estado democrático e em função da sua efetiva necessidade. Neste caso concreto, do que estamos a viver, do conjunto de direitos, liberdades e garantia dos portugueses, há vários que não faz sequer sentido discutir. Não há nenhuma razão para suspender a liberdade de expressão, de informação, etc. Porventura, poderá ser necessário muscular mais a liberdade de circulação. Mas a convicção que temos neste momento, quer em face do comportamento concreto que os portugueses têm mantido de uma forma muito responsável, quer ao quadro legal que a Lei de Bases da Saúde e a Lei de Saúde Pública dão em matéria de confinamento profilático, quer aquilo que é possível fazer no âmbito da Lei de Bases da Proteção Civil, há base suficiente para poder evitar e impor as restrições que se mostram adequadas. A partir do momento em que assim não seja, ou sempre que o Sr. Presidente da República considere que assim não seja, o Governo cá estará para dar execução ao estado de emergência, visto que, nos termos da lei do estado de emergência, quem executa o estado de emergência é o Governo. E, portanto, obviamente, iremos continuar a trabalhar nesse sentido e no diálogo. O diálogo que tenho mantido com o Dr. Rui Moreira é o diálogo que tenho mantido também com vários outros autarcas que estão legitimamente preocupados com a circulação nos seus concelhos, na sua proteção da segurança dos seus munícipes, assim como tenho mantido com os senhores presidentes dos governos regionais, a quem tive a oportunidade de ir mantendo informados das medidas que à escala da União Europeia se preparam e que condicionarão fortemente a própria atividade das regiões, visto que são espaços avançados da fronteira externa da União Europeia. Por falar em Açores e Madeira, Miguel Albuquerque vai dar uma conferência de imprensa daqui a pouco, quando vai pedir o encerramento do aeroporto de Madeira. Conversou com ele sobre isso e eventualmente com os Açores também? Eu tenho mantido contacto com os senhores presidentes dos governos regionais. O Governo da República já teve ontem, aliás, a oportunidade de enviar uma mensagem a todos os cidadãos nacionais, dizendo que, tendo em conta que os governos regionais, na sua qualidade de autoridade sanitária nas regiões autónomas, ter decretado a quarentena obrigatória para quem quer que seja que se desloque para as regiões, esteja doente ou não esteja doente, tenha tido contacto com um doente ou não tenha tido contacto com um doente, recomendamos vivamente a qualquer cidadão nacional que não se desloque nem para os Açores, nem para a Madeira, visto que, ficando então abrangidos pela quarentena obrigatória, nós não teríamos condições de poder proceder à sua evacuação e teriam de cumprir necessariamente esses regimes de quarentena que foram decretados pelos governos regionais. Isso é uma forma de encerrar os aeroportos. Vamos lá ver, nós temos que ter em conta que as duas regiões têm natureza arquipelágica. Só se pode deslocar da região e a partir da região através de meio aéreo ou por via marítima. E que, portanto, qualquer medida que encerre o aeroporto será seguramente uma medida que prejudicará
seguramente muito quem, estando na região autónoma, pretenda sair da região autónoma. Portanto, eu acho que, eu compreendo bem, como devem imaginar, o estado de ansiedade e de preocupação que todos temos perante esta situação. Mas nós temos que manter todos a serenidade e a cabeça fria para termos a capacidade de, em cada momento, não deixar de fazer o que é essencial fazer, mas também evitar qualquer tipo de excesso que tem um efeito seguramente danoso, desde logo para os nossos nacionais, para os residentes e também para o exterior. E, portanto, devemos adotar as medidas que sejam necessárias. Quando o Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira formalizar essa proposta, naturalmente a apreciaremos com a devida atenção, mas nós não costumamos discutir com outras entidades através da comunicação social, mas através dos meios próprios em que, entre diferentes escalões de governação, devemos tratar e discutir estas matérias. Mais alguma questão? Muito obrigado, então. Resto de bom domingo. Muito obrigado.